Então vamos à palavra? Vamos lá. Você que tem Bíblia aí, pega a sua Bíblia. Eu quero ler apenas um versículo. Eu vou falar um pouquinho do texto do capítulo 7, mas eu quero falar apenas um versículo para a gente usar de guisa introdutória nesse devocional de hoje. Capítulo 7 do Êxodo, versículo 7 diz assim, ó: E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Nesse capítulo, a gente vê Deus movendo Moisés e Arão para começarem a realizar milagres diante de Faraó e diante dos olhos do povo do Egito. Deus já havia dito a Moisés que ele endureceria o coração de Faraó. E claro, não é que Deus vai lá e faz com que Faraó seja ruim. Deixa eu te dizer uma coisa. A maioria das vezes, que Deus vai usar uma pessoa, ele já pega ela por aquilo que ela é e potencializa. Então o que Deus faz? Ele potencializa a maldade, a dureza do coração do Faraó. A dureza já existia, a maldade já existia. E a prova disso é que ele já havia feito dos hebreus um povo escravo. Então o que está acontecendo? Deus ele endurece o coração do Faraó. E aí você conhece a história, o Arão faz com que o cajado dele se transforme numa serpente diante de Faraó e dos seus magos. Os magos vão lá, reproduzem o milagre, e aí, após isso, Moisés volta e torna a falar com Deus. Deus diz, olha, está tudo acontecendo de acordo com a minha vontade. Eu endureci o coração do Faraó. Após isso, acontece o sinal das águas do Nilo, que se tornam sangue e elas ficam mortas, águas, e os animais morrem e o mau cheiro sobe na terra do Egito. Agora, o que me chama a atenção para essa noite é que quando isso começa a acontecer, Moisés ele já está de idade avançada, ele já tem 80 anos e o seu irmão Arão tem 83. E aí, presta atenção numa coisa, quando Deus aparece a Moisés, que ele tem 80 anos, Deus está chamando Moisés não para entrar num paraíso. Deus está convocando Moisés não para ir a águas tranquilas. Deus está chamando Moisés com 80 anos para ele entrar no deserto. A proposta de Deus é que Moisés entre no deserto. E quantos anos ele tem? 80 anos. Quando Moisés tem 80 anos, Deus convoca Moisés para enfrentar uma das maiores potências em guerra da época, que era o Egito. Ele tem 80 anos, mas Deus está convocando ele para travar uma batalha, e não é uma batalha diante de um inimigo qualquer. O Egito era uma das maiores potências daquela época. Aos 80 anos, Deus está chamando Moisés para ele fazer coisas que ele nunca fez, para ele viver coisas que ele nunca viveu. Moisés, com 80 anos, está sendo chamado para fazer milagres, numa terra que não estava acostumada a ver milagres. Com 80 anos, Deus está chamando Moisés para viver uma experiência que ele ainda não tinha vivido. Será que você está se achando velho ou velha demais? Será que você está achando que o tempo já passou para você? Eu quero te dar aqui indícios da vida do Moisés. Aos 80 anos, Deus convoca Moisés para um desafio de resistência e perseverança diante de Faraó. Por quê? Deus ele está usando Moisés para minar o coração do Faraó, porque Deus quer provar ao Egito que o Deus dos hebreus é Deus. E nessa queda de braço, olha só, Moisés ele vai a Faraó e volta por diversas vezes. Deus vai mandar as 10 pragas no Egito. Tem toda uma história. E
E essa batalha é uma batalha de resistência. Deus está falando para Moisés, olha, eu vou te colocar já com 80 anos para entrar num desafio de resistência com alguém mais jovem que você, com alguém mais poderoso que você, com alguém mais que tem mais recursos que você, mas eu estou com você. Então ele tem 80 anos e Deus está submetendo ele ainda à paciência, à resistência, à perseverança. Talvez algumas oportunidades foram perdidas na tua vida, talvez algumas coisas já se passaram e você na tua cabeça pensa que talvez você não pode viver ainda algumas coisas. É claro, quando eu digo essa palavra, nós estamos caminhando dentro de um caminho equilibrado, dentro de um caminho racional, isso é óbvio. Estamos caminhando dentro de uma racionalidade. E o Moisés está diante do quê? Desse grande chamado. Do quê? Ah, Moisés, você está velho, você não pode fazer mais essas coisas. Que nada. O Moisés é convidado a enfrentar Faraó, é convidado a entrar no deserto, é convidado a enfrentar batalhas, é convidado a enfrentar seca. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você não está velho, não está velha demais para superar os desertos da vida. Você não está velho, não está velha demais para viver milagres, para derrotar inimigos, para viver grandes conquistas. O tempo não passou demais para você. Eu gosto muito do que Deus fala no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25. E restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus está dizendo ao povo, aquilo que vocês perderam nesse tempo de adversidade, nesse tempo de sofrimento, eu vou restituir a vocês. Agora, deixa eu te falar algumas coisas a respeito de Deus. Talvez você que está sem esperança, talvez que você já entrou no campo da desistência, talvez para você que já abriu mão de muitas coisas. Olha, quem me conhece sabe que eu tenho uma pregação muito racional, sabe que comigo a pregação é chicote e estrala. Mas hoje eu quero trazer uma palavra de esperança para você a respeito de Deus. É uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Eu não sei como você está agora, nesse exato momento. Eu não sei como você está se sentindo. Eu não sei quais são as suas preocupações. Eu não sei quais são as forças exteriores que estão te oprimindo. Mas eu quero agora, nesse momento, liberar palavras de esperanças de Deus para o seu coração. A primeira coisa, quando Deus fala de restituir os anos que foram consumidos, quando Deus fala para você, não é tarde demais, ainda dá tempo para viver algumas coisas, deixa eu te falar umas coisas. Primeiro, Deus costuma investir em gente improvável. Sabe aqueles que não são? Sabe aqueles a qual as pessoas não dão nada por eles, não dão nada por elas? É esse tipo de gente que Deus costuma usar, gente improvável. Enquanto as pessoas te observam e te avaliam pelos dons, pelas habilidades que você tem, Deus te mede e te chama pelos frutos. Habilidades são uma coisa, frutos são outras coisas. Então não se compare aos outros pelas habilidades dos outros. Olhe para os frutos. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 20 em diante. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é a bondade, é a longanimidade. E aí vai. Não se compare às pessoas olhando para os dons e para as habilidades. Outra coisa, olha, as promessas são de Deus, mas as decisões são tuas. As promessas podem ser de Deus, mas as decisões são tuas. Não adianta Deus prometer e você não tomar as decisões que te levam para o ambiente do milagre. Então adianta Deus prometer e você não trilhar dentro do caminho profético da promessa. Deixa eu te falar uma outra coisa. Uma conquista não é sobre o quanto você pode, não é sobre o quanto você tem recursos, não é sobre o quanto você tem habilidades. Uma conquista é sobre o quanto você quer.
quanto você quer conquistar isso. O quanto você quer viver essa promessa de Deus. Conquistar não é sobre força. Para quem anda na presença de Deus, conquistar não é sobre força. Conquistar não é sobre habilidade. Conquistar não é sobre recurso. Para quem anda na presença de Deus, conquistar é sobre o quanto você quer. Não dependa dos aplausos das pessoas para você prosseguir dentro do propósito que Deus estabeleceu na tua vida, no teu coração. Não fique aguardando as pessoas baterem no teu ombro. Não fique aguardando as pessoas olharem para você e dizer, olha, tá tudo bem. Não se mova pelas motivações terrenas. Se mova por aquilo que o Espírito está queimando no teu coração. E para terminar, olha, Deus pode não fazer tudo, mas Deus está em tudo. Deus pode não fazer tudo por você, mas saiba que Deus estará em tudo que se relaciona a você. Creia, não é tarde, ainda há tempo, ainda há esperança. Jó vai falar, no livro de Jó vai trazer essa palavra. Ainda que a árvore esteja cortada, ao cheiro das águas, ela brotará novamente, ela renovará os seus ramos e ela voltará a dar frutos. Não importa o quanto tiraram os seus frutos, o quanto removeram suas folhas, o quanto quebraram os seus galhos. Quem está enraizado no lugar certo sempre voltará a florescer. Pode acontecer o que for. E tem uma outra coisa. As pessoas gostam muito de olhar para a nossa aparência. Deixa eu te falar uma coisa. As estações do ano, elas mexem com a parte da aparência de uma árvore. Sim, as estações do ano, elas mexem com a aparência da árvore. Mas as estações do ano, elas não tiram a essência de uma árvore, de maneira que o fruto que ela dá sempre será o mesmo, independente da aparência dela. As dificuldades podem mexer na nossa aparência, mas a nossa essência está guardada por Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse devocional. Obrigado por essas vidas que têm nos acompanhado, Senhor, nessa maratona, dia após dia. Praticamente todos os dias estamos aqui conectados e conectadas, orando, clamando, buscando a Tua presença. Senhor, que bom, ó Deus, que nesses dias Tu tem aberto os nossos olhos. Que bom que o Teu Espírito tem falado ao nosso coração. E que essa palavra nesse momento, ó Deus, não seja apenas uma palavra que soe aos ouvidos, mas que ela possa descer ao coração, ó Pai. Eu acredito que não é tarde demais para viver milagres. Não é tarde demais para viver promessas. Eu acredito, ó Pai, que Tu és o dono da promessa. E Tu também é o Pai da eternidade. Tu és o dono do tempo, Pai. Não existem limites para a Tua ação. Não existem limites para o Teu agir. E eu creio, Senhor, que Tu és poderoso nessa noite para nos tocar, ó Deus, para tocar o nosso coração e gerar em nós animosidade e ativar as virtudes dentro de nós, Senhor. Em nome de Jesus, que esse dia seja um dia marcado, ó Pai, um dia de renascimento, um dia de renovo, ó Pai, para esses que me ouvem, seja em qualquer momento, em qualquer tempo. Em nome de Jesus, Pai, visita a nossa nação, visita os hospitais. Deus, visita a mesa do órfão e da viúva. Façam com que essas pessoas cheguem até nós, ó Deus, para que nós possamos repartir o pão com elas, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, Pai. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e eu te espero amanhã. Temos uma nova palavra para o dia de amanhã, uma nova oração, e eu tenho certeza que Deus nesse tempo está construindo
coisas extraordinárias em nós. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha ela aí. Compartilha aqui na plataforma, compartilha no YouTube, compartilha os áudios dos podcasts no Spotify, compartilhe com alguém, marque alguém. Se te abençoou, compartilha, porque você tem que distribuir aquilo que é bênção para você. Grande beijo no coração e até amanhã. Te espero, viu? Fiquem na paz.